Engraçado como é que as coisas mudaram, né? Quanto tempo tem que você não usa uma lanterna, mas sem ser do celular, lanterna física mesmo? Quanto tempo tem que você não grava um CD, um DVD ou até vê um computador com um leitor de CD? Pera aí, ainda usa computador? Agora eu fiquei na dúvida aqui. Eu tô achando melhor a gente começar a lembrar algumas coisas que sumiram do Brasil e você não percebeu antes que mais alguma coisa vá embora, né? Então é hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? A comunicação sempre foi um dos princípios básicos da humanidade, né? Porque, como diria o antigo velho guerreiro Chacrinha, quem não se comunica, se estrubica. Mais ou menos isso. Até a história antiga sobre a tal da Torre de Babel foi contada, né? Lembrando que eu não estou falando da novela Torre de Babel, do Jamanta, do Explodiu Shops, nada disso. Estou falando da história bíblica da Torre de Babel, que tinha um pessoal que estava construindo uma torre para chegar no céu. Mas aí Deus falou assim, aqui não, jacaré. E fez com que todo mundo mudasse a linguagem ali, por isso que foi supostamente criada as línguas, né? O povo não conseguia se comunicar e não conseguia criar a torre que eles estavam criando. E a comunicação entre a gente é tão importante que a gente começou a criar vários métodos para fazer isso. E eu acho que a telefonia foi a grande coisa que aconteceu, né? Inventada por Graham Bell em 1876. Eu só acho que o Graham Bell não tinha nem ideia das coisas que a gente ia fazer com isso, né? Porque as possibilidades realmente eram muitas. E ele ia se surpreender com o que a gente inventou aqui no Brasil, viu? Vamos voltar um pouquinho lá para 2007, mais ou menos? Você lembra como é que era caro você ter um celular? Nossa, era muito. Você tinha que parcelar de várias vezes. Então não mudou nada, não. Mas era caro e você ainda tinha que ter um bom plano de celular, porque era totalmente fora da curva. A gente naquela época colocava muito crédito do celular e eu lembro que inclusive tinha um cartão, sabe um cartão de orelhão de ficha? Antigamente o cartão de crédito do celular ele vinha como se fosse um cartão da Telemig e tal, pra você pôr R$20, R$50, eu lembro no trem assim. Tinha alguma coisa que você tinha que raspar? Tinha, você tinha que raspar atrás o negócio do Alucard, o celular sem conta. Tenho lapsos, né? Não posso falar que lembro. Aí tinha o de vantagem, aí você raspava assim, você colocava lá o número, né, digitava e dava o crédito. Mas antigamente, nem um futuro tão distante assim, as operadoras elas tinham uma cobrança diferente para você ligar para outra operadora. E eles também faziam promoções para você ligar para a própria empresa, por exemplo, de TIM para TIM. A hora que você ligava, você ouvia um barulhinho antes de começar a ligação. Mas só que a gente sempre dava um jeito, né? E sempre tinha uma forma mais inteligente e mais barata de fazer. Engraçado, por exemplo, como que ninguém hoje em dia manda mais SMS, que o pessoal chamava de torpedo, né? Mas torpedo não parece demais um nome que só usa na Malhação? Sabe aquelas coisas que a Globo inventa? Ah, e aí, vamos fazer um torpedo? Aquelas pessoas de 30 anos fingindo que tem 15. Caraca, eu tô atrasadão pra aula do professor Pascoalete. E vou falar com você, eu me incluo nisso aqui. O pessoal que reclama do 2x no áudio, fala que não entende nada, é porque não conheceu a ligação de 3 segundos. Como é que funcionava? Uma pessoa ligava, a outra atendia e tinha 3 segundos pra fazer. Vamos fazer aqui, meu Aurelando? Vamos. Meu Aurelando, onde você tá chegando já? Ih, Renato, já passou. Eu nunca fui bom nisso. Vou te ensinar. Vai, vamos lá. Ei, Renato, tudo bem? Eu não entendi. Vamos encontrar hoje mais tarde? Era assim que você fazia? Eu nunca ia entender isso. No bar da esquina. Você fazia? Mas você conversava isso tudo mesmo? Ih, isso não é tudo não, meu filho. Isso é só o começo. Fica me parecendo também que faltou um pouco do pedaço da mensagem que apareceu na Chiquinha. Eu tava lá com o Chaves e ele pegou e fez na cara. E eu tenho uma dúvida real aqui, uma coisa que me causa mais vergonha, e eu tenho certeza que você também. Comprar uma coisa fiado ou fazer uma chamada a cobrar pra alguém? Nossa, a chamada a cobrar, às vezes acontece, gente. Você tá no meio da rua, não era a época que a gente tinha celular, WhatsApp, Wi-Fi, não sei o que. Você tinha que ligar pra alguém pra dar um recado, a pessoa atendia e ainda recebia uma cobrança. Mas eu acho que também na chamada a cobrar, você podia falar um segundinho antes de cobrar. Tinha isso também? Você é cheio dos métodos, hein, Babarelando? Alô? É uma chamada a cobrar.
Papai bem, Nebraska, milharal, Cris, lixo, desliga. Você vai aceitar? Chamada a cobrar do seu pai? É, ele tá bem, está em Nebraska, o milharal é lindo e o Chris tem que botar o lixo pra fora. Gente, ligação a cobrar acabou, simplesmente. Eu acho que nem o golpista mais liga a cobrar pra falar pra você, tia, quer que é tia? Ah, minha tia, é porque eu tô precisando de um dinheiro. Não liga mais a cobrar. Você lembra que era 90, 90? Era 90, 90 e o número, não era? Só que aí tinha um jeito de ligar pro celular, acho que era 90, 90, tinha um outro negócio. Mas eu acho que vocês que vão poder me ajudar aqui, porque eu estou sem essa informação. Me ajuda aqui como é que era que ligava a cobrar. E eu não sei se você percebe a facilidade que você tem com as coisas de hoje em dia. Porque, por exemplo, não sei se é todo mundo que usa relógio. Antigamente a gente usava muito relógio. Hoje é o relógio inteligente, você vê a hora no celular, mas a gente tinha que colocar a hora certa lá no relógio que ficava na parede, tocando aquela musiquinha de em hora, aquele de plástico que todo mundo sabe qual que é. Você tinha que ligar pra hora certa, que em Belo Horizonte pelo menos era 102, mas eu sei que em alguns lugares era 130 também. Você ligava, ele te falava a hora correta pra você organizar seus relógios lá, pôr todo mundo lá de boinha. Agora que você lembrou, realmente era isso mesmo, mas estava adormecido, sabe? Agora que você desbloqueou, tipo, parece que foi ontem. É, exatamente. Eu me lembro literalmente muito ligando pro 102 pra saber quanto que era a hora. Eu tinha um despertadorzinho quadrado, ele parecia um Nintendo 64, daqueles coloridos. Que é os sabores, né? Todo mundo já teve um desses, que era uma bolinha preta e um negocinho assim, um ponteirinho vermelho e um preto assim pra rodar. E aí eu ligava pra pôr a hora nele. Engraçado que a gente não tinha hora certa mesmo nesse período. Não tem como você colocar os segundos no negócio. Então, ao longo do tempo, ele vai perdendo o esquadro do negócio ali. Era muito engraçado. E agora, pensando na nossa casa, também tem algumas coisas que sumiram simplesmente do Brasil. Pensa numa casa de antigamente. Tinha alguma que não tinha aquele telhado cinza? Não, né? E aquela caixa d'água cinza da Brasilite? Tinha alguma casa que não tinha aquele negócio? Eu vejo até hoje. Mas acho que não pode. Não pode. Mas sabe por quê? Porque teve uma coisa que sumiu do Brasil, mas por lei, que foi o amianto. É engraçado assim que a gente pensando assim, o amianto sumiu, mas é porque não sabe direito o que é o amianto. O amianto, ele causa câncer. E não é pelo você encostar no amianto, não. No ar, as partículas se dispersam lá e quando elas entram em contato com a sua respiração, elas causam câncer, vários problemas assim. E a gente punha amianto em cano, amianto em caixa d'água. O melhor lugar, inclusive, né? Na água. Pra você já ficar assim, banhado. Não, e te dá um câncer e uma queimadura de pele também, porque você lembra o tanto que aquele esquentava? Esquentava demais. E inclusive aquilo lá, na verdade, é porque o amianto, ele serve pra várias coisas. Ele usava em freio de carro pra não aquecer o freio do carro. Ele usava em caixa de luz para não pegar fogo entendeu? Então o amianto é uma substância incrível. Se ele não detonasse a gente. Ele foi banido do Brasil em 2017 e em 2022 foi ratificada essa decisão aí e falou assim, não vamos voltar com esse negócio de amianto não, que parece que não é muito bom não. Eu só achei engraçado uma coisa, Bubrelando. Informação inútil que eu preciso passar para todo mundo. O outro nome do amianto é asbesto, que era nós, né, que usava amianto. Asbesto aí, tudo usando amianto. E assim, eu sou uma pessoa que odeia barulho, mas tá faltando uns barulhos que a gente ouvia muito dentro de casa. Você já percebeu que não tem mais barulho de chiado da televisão? Não tem, porque não tem mais a antena pra você ficar lá tentando arrumar. Agora é tudo antena, não sei o que, digital, você não desliga mais um videogame pra ouvir aquele negócio. Agora o chiado da televisão é gourmet, que é ruído branco. Você coloca uma playlist no Spotify pra você ouvir. Até isso foi gourmetizado. Outra coisa também, lâmpada agora é só LED ou, quiçá, aquela fluorescente que eles estavam tentando trocar na época lá, porque antigamente era aquela que era de tungstênio, que era a lâmpada incandescente. Lâmpada incandescente, pra você que não sabe, é uma lâmpada que quando ela acabava, quando ela quebrava o negócio lá, você tinha que ficar em pé na cadeira da sua sala lá, esperando uns 20 minutos até ela esfriar pra você pôr a mão pra você poder trocar aquele negócio no escuro. Ou então você pegava sua blusinha querida. Fazia assim,
E é muito legal isso que você falou, porque a gente falava que a lâmpada queimava, né? E aí quando você ia olhar, que nem você falou, era o ligamento ali de tungstênio que se rompia. Era um filamento. Mas se você parar pra pensar, é um negócio bem rudimentar mesmo, né? Demorou até a sair de mercado, assim, porque ele funciona do mesmo jeito, por exemplo, que uma resistência de chuveiro, que é o efeito Joule lá, que passa, tem uma resistência lá, aí ele gera o calor e a luz. Então, pra quem não entendeu por que isso é tão negativo, é que ele acaba gastando a sua energia elétrica não iluminando, mas também gerando calor. Então, você paga uma conta muito alta pra nem ter tanta luz assim. Exatamente, que desperdício, Barbarelão. E teve também algumas tecnologias que já deixaram o Brasil, mas aquela, sabe, que deixou sem nem deixar saudade? Tinha um período intermediário ali, mais ou menos em 2010, que o sonho de todo mundo era ter um netbook. Netbook existiu, era entre um notebook e o tablet. Só que quando o tablet surgiu, ele acabou meio que tirando um pouco do lugar ali do netbook. Era uma versão bem computador da Xuxa, né? Meio PC do milhão, assim. Se a gente for comparar com as coisas que a gente tem hoje, é como se fosse aquele tecladinho que a gente compra pro iPad. É, o tecladinho que a gente compra pro iPad, exatamente isso, Barbarelando. Só que ele já vinha, né? E o sistema operacional não era Nossa, bom. era sempre uma versão tipo Windows OS não sei o que X. Aí parecia que vinha até visão dupla, assim, ó, parecia que tinha miopia já no negócio. E é engraçado como é que as coisas vão mudando e a gente vai percebendo depois. Por exemplo, antigamente, ali quando eu tava fazendo faculdade, ali em 2009, 2010, começou a febre do pendrive. Mas não tô falando do pendrive de fumar não, tá, gente? O pendrive normal mesmo, aquele. A gente fala pendrive hoje e lembra do negócio de fumar, mas a gente esqueceu que a gente não usa mais pendrive, HD externo, esses negócios. Começou com pendrive lá de 1 GB, que todo mundo, nossa, da Kingston, aquele vermelhinho assim, todo mundo vai usar esse negócio. Aí foi passando pra 2 GB, 4 GB, 8 GB. É engraçado como é que a gente levava isso pra imprimir, né? A gente tinha um documento da faculdade, uma prova, um trabalho, chegava lá com pendrive, levava, e a função do pendrive, além dessa, era de pegar vírus pra lançar em outro computador, né? Porque o que esse trem pegava de vírus é impressionante. Hoje em dia, quem não tem um grupo com ele mesmo no WhatsApp pra colocar um tanto de coisa é maluco, né? Você fica lá mandando, Chaves, me vê um churro? Ah, sim, claro. E manda pro WhatsApp pra imprimir os negócios. Aqui, ó, é exatamente esse aqui, ó, da Kingston. Cruiser Blade 4 GB, ó. Não vai dar pra ver não, porque... Mas é o Cruiser Blade 4 GB esse aqui, ó. Esse aqui é relíquia, meu Barbarelando. Esse aqui, o passarinho não vê isso aqui mais não. Outra coisa que ficou muito ultrapassada aqui no Brasil que eu tava pensando, olha se vocês concordam, é o papel. Porque o Brasil vai entrar uma publi de alguma coisa de papel agora, né, Barbarelando? É, podia Chamex. Chamex, mas não é não. Mas é resolver as coisas em papel. Por exemplo, quanto tempo tem? Quanto tempo tem? Pra matar essa saudade. Quanto tempo tem que a gente não vai pagar uma conta, por exemplo, ou comprar alguma coisa e não recebe uma segunda via da nota fiscal com o papel carbono de baixo, assim, com a assinatura, né? O decalque. Nossa, decalque é uma palavra muito de velho. E com o carimbo. Carimbo é um trem que tem muito tempo que a gente não vê escrito pago, assim, ó. Como se fosse, por exemplo, o comprovante de pagamento. Eu vou falar que carimbo até vejo quando eu vou no médico. É, aqueles médicos do centro de 1975, né? Não! Não? É porque eu acho que você faz tanta consulta online que você esqueceu que o médico tem que carimbar e assinar. É mesmo, Barbarelando. Mas aqui é carimba de madeira, grandão assim, pago, tum. Ah, não. Não vê, né? Você tá falando que, né, a gente já não usa tanto papel pra essas coisas e, pelo contrário, a gente fica muito assustado quando precisa de papel. Esses dias eu fui fazer um exame, tinha 3 exames numa mesma folha. Lá, eles imprimiram 3 vezes o mesmo papel, porque lá dentro do mesmo laboratório, eu tinha que entregar essa folha pra pessoas diferentes. Ah, não, gente, não é possível. E eu fui fazer vários exames, então eu tava com calhamaço. Eu vim fazer um exame, é o quê? É matemática, geografia, né? Que eu tava com o Enem. Onde que eles enfiam esses papéis? Ah, Barbarelando, nem queira a resposta, hein? Porque senão... E eu fiquei impressionado com uma coisa. Isso aqui eu realmente não sabia que existia. Não existe mais caderneta de poupança, Barbarelando. Assim, do jeito que a gente conhece, não. A poupança tem, mas caderneta de poupança vem o nome por causa da caderneta de poupança mesmo. Como é que funcionava? Ela foi fundada junto com a Caixa Econômica Federal em 1861. Desde essa época tem caderneta de poupança. E era um caderninho, né, uma caderneta pequena, em que você ia ao banco depositar o seu dinheiro e todas as transações e movimentações que você fazia, elas eram registradas nessa caderneta, que você não podia perder nem a pau, porque senão você
Sem o registro do negócio. Você imagina isso, Barbarella? Ainda bem que acabou, porque ansiosos do jeito que somos. É a mesma coisa de guardar dinheiro debaixo do colchão, né não? É mais fácil você guardar dinheiro debaixo do colchão. Mas são várias lembranças que com certeza se a gente espremer, a gente faz mais um suquinho desse vídeo aqui. Se você quiser uma continuação, é só você colocar aqui nos comentários algumas coisas que sumiram do Brasil pra gente trazer, comentar e elucidar. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!